Graças a Pais amados, estamos aqui para meditarmos mais um texto da Palavra do Senhor. Meu nome é Reverendo Juan Vieira e estamos aqui para meditar no livro dos Atos Apostólicos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. A instituição dos diáconos. Está na revista e atualizada. Vamos ao texto então? Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amados, estamos aí na semana que nós comemoramos o diaconato na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então é um texto que nós vamos trabalhar sobre a questão do serviço diaconal. Nós podemos entender, amados, que na verdade pensar no sentido do perfil, né, que o texto aqui traça para nós, né, o perfil do ministério diaconal, né, o padrão que a Bíblia coloca aqui nesse período aqui é um padrão alto, né, concordo que seja um padrão bem alto e na verdade, mas assim, possível. Então vamos a começar a trabalhar essa questão desse texto em primeira mão. Em primeira mão, o texto diz o seguinte, que havia um problema ali, em Jerusalém. O problema já está no versículo 1, né? Naqueles dias, ora, multiplicando-se o número dos discípulos, quer dizer, houve um crescimento. Então o problema que eles tiveram é por causa do crescimento. O crescimento, né, que talvez eles não esperavam ter esse crescimento tão grande. O crescimento trouxe um problema, né? Trouxe dificuldades. Qual a dificuldade que trouxe? Eles não conseguiram atender todos, né, em amplos aspectos. Nós vamos entender porque os discípulos eles tomavam conta de todas as coisas. E aí, amados, era necessário também que os discípulos pudessem estar ministrando a palavra e oração, mas também a ideia de servir as mesas, né, servir as pessoas. A ideia do serviço àqueles que necessitavam também. O serviço social naquele momento também. Todas as questões relacionadas aos serviços ali. Então nós percebemos que naquele momento eles tinham um problema, porque houve um crescimento e o crescimento teve muitas demandas. Né? O crescimento traz muitas demandas. É um fato. Né? E então, amados, o crescimento é algo positivo, mas que traz demandas, que automaticamente, se essas demandas não forem atendidas, automaticamente pode se tornar algo negativo. É o que estava acontecendo. Né? Então eles decidiram eleger 7 homens, né, de boa reputação, né, para que ocupassem aquela função. Então 2 coisas estavam acontecendo aqui naquele momento. Né? 2 coisas. A primeira coisa, o primeiro fato que aconteceu foi que houve um crescimento significativo. Né? E aí o segundo fato é que eles tiveram que tomar uma decisão. E a decisão é que a palavra não poderia ficar esquecida, nem a oração, e nem atender aqueles que necessitavam ser atendidos. Então, o que aconteceu? Os discípulos ficavam com a questão da palavra e da oração, né? Mantinham os discípulos aí na palavra e na oração, e aí 7 homens. Aí, como lemos no texto, versículo 5, aponta 7 homens, né? E a ideia do homem cheio do Espírito Santo. Né? E aí nós vamos pensar o seguinte, que a solução eram eleger homens, né? Mas que tipo de homens que precisavam ser eleitos, né? Para poder cuidar dessa outra parte, já que os discípulos ficariam com a oração e com a palavra,
e o que tipo de homens que precisariam, né? Então precisaria de homens práticos que lidariam com as questões, sim, mas também eram homens que teriam de estar ligados a Deus, né? E é traçado três pontos aqui que eles colocaram, né? No versículo 3, 3 pontos importantes, né? A ideia de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. São 3 coisas que eram 3 quesitos importantes, né? De boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Quando nós olhamos a ideia então esses homens, né, que boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, é a ideia de que homens que teriam estar ligados a Deus. A ideia de, quando nós olhamos aqui, cheio do Espírito Santo, homens ligados a Deus. Então, esse era o perfil principal, né? E de boa reputação, porque estava ligado a Deus, né? Cheio de sabedoria, porque estava ligado a Deus. É homens de boa reputação. Tiago fala, né? Quem quiser sabedoria, peça a Deus que o dá, né? Então essa é a ideia. A ideia da reputação aqui é a mesma palavra usada para testemunho, né? Testemunhar, né? É a ideia de alguém que era bem aceito no meio do povo. Então vamos trabalhar primeiro esses 3 pontos aqui, né? Boa reputação. O que seria boa reputação? Uma pessoa bem aceita no grupo, nas pessoas. Uma pessoa que seria, no caso, amoroso, tratável, amigo. Uma pessoa que não fosse arrogante, a pessoa que realmente ela fosse bem querida no grupo, no sentido das pessoas, né? Essa ideia de boa reputação, as pessoas que olhavam para ela assim, e olhavam com prazer, né? Pessoas que olham com prazer porque eram pessoas aceitáveis naquele grupo. Então a ideia da boa reputação é para que pudesse ter acesso às pessoas, eles teriam que ter acesso às pessoas. Não poderia escolher pessoas que não fossem, que tivessem acesso às pessoas. Você imagina escolher pessoas arrogantes, né, que não tivessem acesso às pessoas, porque a arrogância tira o acesso às pessoas. Então a ideia de boa reputação, a ideia de pessoas tratáveis, no sentido que bem aceitas no grupo. Então é parte por esse caminho. Por isso que o texto aqui é traduzido por boa reputação, né? Alguém que está no meio do grupo e ela automaticamente ela tem um lugar no coração das pessoas. Tem um lugar no coração das pessoas. Cheia do Espírito Santo. Quando coloca esse ponto cheio do Espírito Santo, nós podemos pensar o contrário, né? Cheio de si mesmo. Então, eles escolheram homens cheios de si mesmo? Não, cheio do Espírito Santo. Alguém que fosse guiado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que tivesse, na verdade, que fosse sujeito à vontade de Deus. Alguém que se curvasse diante do querer do Senhor. A ideia de estar cheio do Espírito Santo é alguém que era dominado por Deus. Alguém dominado por Deus. Então alguém cheio do Espírito Santo era alguém guiado por Deus. E o terceiro ponto aqui, cheio de sabedoria. A sabedoria, nós podemos até colocar a ideia de sabedorias. Vamos colocar sabedorias. A ideia de habilidade. Porque eles iam lidar com conflitos. Nesse momento aqui, iam lidar com situações difíceis. Iam lidar com conflitos de problema dos helenistas, né, que ficaram esquecidas, as mulheres, né, e aí ficaram esquecidos. Ele ia lidar com situações de pessoas que não foram assistidas, e pessoas que estavam questionando como que estava acontecendo, tanto que eles tiveram que tomar essa decisão, realmente estavam procedendo de forma errada. Então, amados, alguém que fosse capaz de resolucionar problemas, conflitos, resolução de problemas. Então, esses 3 aspectos que é importante para alguém que foi chamado para o serviço diaconal. O serviço, o nome serviço escrito aqui é diáconos, é serviço, a tradução é diáconos. Então, por isso que o texto fala aqui, na revista atualizada, tem a instituição dos diáconos, né? Porque a instituição daqueles que estariam servindo. Então, basicamente, o texto fala exatamente sobre essa questão. E o que aconteceu? O que aconteceu é que eles foram eleitos, automaticamente houve imposição de mãos sobre a vida deles, né? E aí o texto, versículo 7, fecha que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava o número dos discípulos, e até muitos sacerdotes, né, passavam a aceitar, a entrar para o cristianismo naquele momento, né? Alguém que era do judaísmo passando para o cristianismo. Então houve um problema, o crescimento, né? Demanda, né? O primeiro ponto que nós tratamos aqui, a demanda. Foi necessário que eles tomassem uma decisão, e a decisão que foi tomada era eleger 7 homens, né? Quem seriam os 7 homens? Homens ligados a Deus, com esses 3 aspectos, né? Essas 3 atribuições, com esses 3 perfis,
com essas três situações dentro do seu perfil. Né? Pessoas aceitáveis, né? De boa reputação, cheios do Espírito Santo, né? Pessoas que eram guiadas por Deus, não guiadas por si mesmo. E cheios de sabedoria, quer dizer, capacidade de resolver situações difíceis, capacidade de realmente resolver situações complicadas. Então, amados, diante desse texto, então vamos fazer uma aplicação para nossos dias de hoje, né? Fazer uma aplicação para nossos dias de hoje, uma aplicação importante para nós. Uma aplicação para nós hoje que nós podemos fazer são 6 aplicações. 6 aplicações. É importante nós pensarmos o seguinte: a ideia de boa reputação seria a ideia de uma presença suave realmente. Né? Para nós hoje, né, quando nós pensamos em serviço diaconal, né, nós pensamos que é o seguinte: o diácono somos todos nós. Jesus foi um supremo diácono, eu falei isso no vídeo passado. Né? Jesus foi o supremo diácono, né, aquele que serviu até a morte de cruz. Então, quando nós olhamos para o serviço diaconal, é para todos nós. Talvez nós pensemos, mas esse é o perfil do diácono, mas é o perfil do cristão. Né? Aquele que está em serviço dentro do seu ministério tem que ter o perfil diaconal, o pastor tem que ter o perfil diaconal, o presbítero tem um perfil diaconal, o dirigente de música tem que ter um perfil diaconal, aquele que canta tem um perfil diaconal. Todas as pessoas têm que ter um perfil diaconal. Então é importante prestar atenção nessas aplicações, que isso é para todos nós. Né? Principalmente os diáconos, sim, porque eles estão num serviço, mas essa é uma atribuição, né, um perfil que cabe a todos nós cristãos. Né? Cabe a todos nós cristãos. O problema é que esse tipo de perfil não poderia faltar no diácono, não poderia faltar no diácono. Né? E se caso, né, um diácono ou a um de nós esteja faltando qualquer quesito desse aí, nós temos que rever. Temos que rever. É importante rever. Então vamos à aplicação. Né? Aplicação do primeiro ponto, que é a ideia de boa reputação. Né? A ideia de uma presença suave. Né? E as pessoas querem estar perto de pessoas com presença suave, pessoas tranquilas. A ideia de boa reputação é a ideia de um bom testemunho pessoal, no sentido de que a pessoa é tratável, é uma pessoa que lidar com as pessoas no limite do respeito, da educação, né? Lidar com as pessoas no limite que ela não se altera, não perde a cabeça, é essa a ideia, Pessoas que têm essa capacidade de olhar para o outro com amor, né? E essa é uma característica do diácono, do presbítero, do pastor e de todo cristão. Olhar para o outro com amor, a ideia da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Por isso, a ideia de alguém bem aceito, né, de boa reputação. As pessoas olham para aquela pessoa e falam, poxa, fulano tal é uma pessoa que tem um coração bom, né, uma pessoa que tem um coração tranquilo, né, uma pessoa que ela tem, assim, ela realmente, ela tem, Deus mudou o coração dela, Jesus Cristo mudou, né, o viver dela, mudou a sua personalidade, mudou a sua característica. Uma pessoa às vezes um pouco agressiva, um pouco, né, que era não tratável, né, passa a ser uma pessoa tratável. O Espírito Santo muda. Né? Então essa mudança tem que haver realmente. Então é um perfil diaconal, mas é um perfil de todos nós. Perfil de todos nós. O segundo ponto aqui é cheios do Espírito Santo. Né? E a ideia de que nunca é cheio de si mesmo. Né? Então um diácono, aquele que ajuda a liderar a igreja, um oficial, ele não pode estar cheio de si mesmo. Né? Eu penso, eu acho, né, a minha opinião. E isso é para todos nós, para pastor, presbítero, para crente, né, a nossa opinião é que vai valer. Não é isso, não é assim. Na verdade, é a ideia de que é o Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Né? Quem tem que falar é o Espírito Santo de Deus através de nós. Né? Não é a nossa opinião que vai valer, não é isso, não é isso. O que vai valer, o que é importante é o Espírito Santo de Deus nos guiando. Né? Diante das situações, nós temos que realmente permitir que o Espírito Santo guie todas as coisas. Né? Então, nunca, né, cheio de si mesmo, né? Nunca isso. Sempre cheios do Espírito Santo de Deus. À medida que nós estamos cheios de nós mesmos, automaticamente nós estamos vazios do Espírito Santo. Né? Vazios. Né? Então, é necessário ser cheio do Espírito Santo para estar vazio de nós mesmos. Né? Vazio de nós mesmos. Né? Quando nós estamos vazios de nós mesmos e cheios do Espírito Santo, tenha certeza que os resultados vão ser positivos. Né? Vão ser positivos. A terceira aplicação que podemos fazer para nossos dias é cheios de sabedoria. Cheios de sabedoria. Eu diria mais, cheios de sabedorias. Né? De conhecimento. A palavra aqui é Sofia. Né? Sofias. Né?
A ideia de muito conhecimento de diversas áreas, porque a ideia de resolução de conflitos, né, tem que ter sabedoria para lidar, né? A ideia de ter sabedoria. Não é, a sabedoria aqui não está ligada à inteligência, não. Não é inteligência, não. As pessoas pensam que é a ideia de inteligência. Não é a sabedoria no sentido de agir de forma com a medida certa, né? Agir de forma tranquila. A ideia de agir com sabedoria. Agir com sabedoria. Né? E essa sabedoria, a ideia é que algo que vem de Deus. Né? A ideia de algo que vem de Deus. Não é uma habilidade que vem de Deus para lidar com conflitos. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele falou assim, eu tenho dificuldade na questão de resolução de conflitos. Né? Eu fiz pela empresa, ele fez um teste lá, né? E de todos ele, tipo assim, eu fiquei em último lugar na questão de resolução de conflitos, porque ele era muito estourado, ele não conseguia resolver problemas, ele não conseguia, né? Não conseguia. Eu falei assim, então, uma coisa que você tem que tratar, né? Isso aí você tem que tentar se ajudar, né? Então você sabe que você tem esse problema, então você tem que melhorar nessa parte, né? Então a ideia de sabedoria para lidar com situações difíceis, né? Então é algo que nós podemos trabalhar, né? Ninguém nasce sabendo, né? Nós temos um conhecimento a priori que Deus já coloca no nosso coração, né? Que nós aí pensamos o seguinte: nós temos muitos conhecimentos que nós já nascemos, né? Manuel Kant fala sobre isso, né? Mas assim, grande parte dos conhecimentos que nós adquirimos, né? Adquirimos depois, né? A posteriori, depois. Então é necessário nós estarmos estudando, aprimorando, buscando conhecimento, né? Estar disposto a aprender, a crescer, né? Então esse ponto aqui da sabedoria é exatamente isso, né? Essa sabedoria para lidar com situações difíceis. É importante nós pensarmos dessa forma. Então o texto fala exatamente sobre isso, um homem cheio de sabedoria, tá? Sabedoria. A ideia de que a habilidade para administrar problemas, conflitos, né? E colocar as coisas no lugar, né? Para colocar as coisas no lugar. Então, era necessário colocar as coisas no lugar naquele momento lá, né? Já que tinha um problema, que ele surgiu, então os diáconos eles foram escolhidos exatamente para ajudar a colocar os problemas no lugar. Isso aconteceu, ok? Outro ponto, o quarto ponto que eu gostaria de destacar como aplicação às vezes é necessário um testemunho sacrificial. E aí nós vamos entrar numa outra parte aqui, essa outra parte. Quando os diáconos foram instituídos, né, logo em seguida houve a questão do... Estevão foi inquirido, né, aí foi perante o Sinédrio, aí Estevão foi apedrejado, foi morto, né, o texto fala que ele estava realmente cheio de sabedoria, versículo 10, né, 6, 7, e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava, quer dizer, Estevão falava, porque era um homem cheio de sabedoria. Versículo 55 do 7 fala que, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, né, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E aí ele realmente até intercede por aqueles que estavam ali. Então, o que nós percebemos? Que esses homens, eles foram escolhidos por Deus, né, naquele momento para exercer aquela função, e Estevão já mostrou aqui no texto, né, o Lucas, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, foi questão de mostrar que Estevão realmente ele testemunhou de forma sacrificial, né, que ele era um homem cheio do Espírito. O Lucas registrou no capítulo 8 ainda, quando houve a grande perseguição lá em Jerusalém, até que Saulo estava junto com essa perseguição, e aí Filipe foi para Samaria e pregou lá várias conversões, a cidade praticamente toda houve conversão em Samaria, né? E depois o Filipe vai fala para o eunuco, né? E aí prega o evangelho. Então nós vemos também o seguinte, que eles estavam cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, quer dizer, duas situações que aconteceu depois, né, da instituição dos diáconos, que eles estavam cheios do Espírito Santo, que o texto mostra para nós. O texto posterior ao que nós lemos, ele mostra exatamente Estevão e mostra Filipe como dois homens que estavam aí cheios do Espírito Santo, sendo usados por Deus. Estevão, na verdade, num testemunho sacrificial, né, e Filipe aquele que estava além do serviço, a questão do testemunho, até aí a questão da pregação da palavra. Então o que nós percebemos? Que nós entendemos que esses homens eles corresponderam, né, àquilo que realmente foi pedido para que eles fossem homens cheios do Espírito Santo, né, cheio do Espírito Santo.
Então, amados, muitas vezes, o ponto 4, é necessário um testemunho sacrificial. Às vezes nós passamos por aperto para que o testemunho em Jesus ele continue. Às vezes passamos por situações difíceis, muito difíceis, para que o testemunho continue, né? Para que fique firmado o testemunho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, às vezes é necessário, né? E aí, isso é cada um, né? Assim como Estevão teve a história dele, e muitos de nós vamos ter histórias, né? Talvez parte de nós, muitos de nós não passarão por isso, mas o extremo igual a Estevão, né? A grande humanidade, a maioria dos cristãos não passam por situações igual a de Estevão, mas parecidas, muitas situações parecidas, que às vezes é sacrificial, né? Sacrificial. E passaremos por situações assim. Outro ponto que eu gostaria de aplicar para nós hoje devemos sempre estar aptos para evangelizar, né? Quando houve a perseguição, automaticamente Filipe foi, né, para Samaria, falou que o eunuco, ele estava apto para evangelizar. Apto para abrir a palavra e falar assim, e pregar a palavra, pregar Jesus Cristo como solução para a humanidade, solução para a alma, salvação da alma, né? A eternidade, né? Jesus ele responde, na verdade, essa inquietação do coração do ser humano, que por que nós vivemos tão pouco, né? Mas porque, na verdade, nós temos a eternidade para frente. Então, Jesus responde a questão da necessidade de aceitar, né, o sacrifício dele na cruz para que haja novo nascimento, e aí nós passamos da morte para a vida. Dessa vida que tem uma duração curta para uma vida eterna na presença do Senhor no futuro. Então, amados, é pregar o Evangelho, falar que realmente a boa notícia que nós temos, que a vida não é só isso. A vida é muito mais do que está aqui, né? Então, Filipe, devemos sempre estar aptos a evangelizar. Falar do novo céu e da nova terra, de uma vida eterna, falar de que nós recebemos bênçãos nessa terra sim, mas que nós temos a garantia da vida eterna na presença do Senhor. E o sexto ponto e último é que o trabalho em equipe é fundamental. Sabe o que aconteceu? Quando Filipe pregou lá em Samaria, automaticamente as pessoas precisavam ser batizadas. Eles foram lá e chamou os discípulos, né? Pedro foi lá, eles foram lá e batizaram as pessoas da cidade. Então, o trabalho de equipe é fundamental. O trabalho de equipe é fundamental. Amados, então podemos fechar o texto da seguinte forma. Crescia a palavra de Deus, versículo 7, em Jerusalém, e multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então hoje nós temos a missão de pregar em Jerusalém, não, pregar em nossa cidade, onde nós estamos. Para que o Evangelho cresça em nosso meio. Né? Para que sacerdotes, pessoas que talvez estão em outro tipo de religiosidade, que tem dificuldades, né? E não conhece realmente o Deus verdadeiro, para que possam conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, aquele Deus que transforma os corações. Então, amados, nós possamos colocar, cada um de nós possa colocar a vida na presença do Senhor. O perfil diaconal é um perfil aparentemente alto, né? Difícil de alcançar, aparentemente alto. No entanto, se nós entendermos, o ponto principal para que isso aconteça é nós estarmos ligados a Deus, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. E aí Deus vai fazer a obra através de nós. Eles eram homens imperfeitos, incapazes, com muitas dificuldades, diante de uma situação muito difícil, e o Espírito Santo agiu através da vida desses homens. E eu tenho certeza que hoje cada um de nós estamos ligados a Deus, nos colocando à disposição do Espírito Santo, e que o Espírito Santo fale através das nossas vidas, e que possamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que o Evangelho continue crescendo em nosso tempo, para que o novo céu e a nova terra possa brotar no coração, a esperança possa brotar no coração daqueles que não conhecem a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e possa te fortalecer e cada vez mais, né, buscar a presença do Senhor. O diácono, né, é o perfil do diácono, mas lembrando que esse é o perfil do diácono, do pastor, do presbítero, de todo cristão, né? Ser ligado a Deus e ser usado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe.